Bom, pessoal, vamos lá. Dando sequência ao nosso curso de linguagens, hoje, aula 2, uma aula muito importante e bastante específica, tá bom? Como título eu coloquei Análise de texto, níveis de interpretação. Porque a minha ideia nesta videoaula é a seguinte: esta é a primeira aula de uma sequência que nós teremos durante todo o curso de aulas de interpretação propriamente, mas essa eu considero a aula mais básica, mais primordial, é o nível zero da compreensão, no sentido de, neste momento a gente vai avaliar certas ferramentas, conhecer certos instrumentos de discurso que nos permitem compreender de maneira mais superficial inicialmente e no decorrer das explicações de forma completamente aprofundada todos os níveis possíveis de interpretação, do básico ao mais avançado, passo a passo, sem pressa, contudo sendo de maneira muito detalhada, bem explicado, para que vocês possam compreender, tá bom? Veja só. Vamos começar com essa imagem aqui para a gente entender do que trata essencialmente analisar um texto. Note, eu não coloquei ainda aula de interpretação, aula de inferência como título, eu coloquei análise de texto, para que a gente comece realmente do mais básico para conseguir chegar mais na frente no avançado, tá? Observe, vamos lá. Primeiro a leitura do texto verbal, depois a leitura da tirinha, para que a gente entenda a noção inicial, tá bom? Veja só. O ato de analisar um texto, sobretudo no Enem, exige atenção a cada detalhe. Há na prática da leitura uma relação dialógica entre as informações fornecidas pelos textos e as que dispomos no momento de ler, de acordo com a nossa bagagem de mundo. Aí vamos lá. Analisar um texto é entender que existe entre o texto e o leitor, no caso aqui, nós, uma relação dialógica, uma relação de diálogo, tá? Todo o texto pode e deve ser analisado. Agora, o nível de profundidade dessa análise depende do nosso nível de conhecimento, da nossa bagagem de mundo, do nosso nível de conhecimento sociocultural. Vamos lá. Exemplo 1, tá bom? Nós temos aqui uma tirinha. Tirinha é um gênero textual específico, tá? Que normalmente une as linguagens não verbal, aqui os desenhos, com a linguagem verbal, aqui as palavras escritas, e normalmente também, em geral, tá? Quadrinhos, tirinhas são divididas em quadrinhos. Aqui nós temos o quadrinho 1, o quadrinho 2 e o quadrinho 3. Só para que você entenda, não é aula de gênero textual ainda, tá? Mas é importante ter essa informação para que a gente ganhe dinamismo na análise desse texto aqui, tá bom? Então vamos lá. Eu vou ler a sequência de quadrinhos sem dar nenhuma informação anterior. Observe. Nós temos aqui personagens conversando em cômodos diferentes da casa no quadrinho 1. E aí uma senhora sentada em uma poltrona diz: e se eu disser que não quero tomar vacina? Informação crucial 1, tá? Aqui é o contexto da pandemia, Covid-19, tá bom? E aí, as jovens que estavam no outro cômodo, né, uma delas diz: sem vacina, a senhora estará proibida de fazer e receber visitas. Aí volta para a senhora sentada e ela afirma: então temos um acordo. Note, sem que eu desse qualquer informação contextual ou de caracterização das personagens, a gente entende. A gente entende, por exemplo, que ela não se agrada em receber visitas. Tanto é que não foi um problema a afirmação que aconteceu no segundo quadrinho. Só que aí, se eu trouxer mais informações, a análise fica mais aprofundada, o nível de interpretação fica mais aprofundado. Por exemplo, o nome dessa personagem aqui, que é a personagem principal de uma série criada pelo Will Tirando, não é isso?
e aqui estou fazendo referência à fonte, tá certo? Ela se chama Dona Anésia. E ela tem como características ser alguém mal-humorada, alguém muito ácida nas respostas, por vezes até bruta em certas respostas. É alguém que prefere ficar sozinha e tem preferência também em não receber visitas. Então, tendo essas informações, a gente já percebe de alguma forma que é possível compreender de maneira um pouco mais aprofundada. Veja, ela não quer tomar a vacina, ok. E ao receber a informação de que não tomando, ela está proibida de fazer certas coisas que ela já não gosta, isso torna o ato de não tomar a vacina algo ainda mais afirmativo. Se não era um problema antes, agora passou a ser até algo positivo. Note, a ideia aqui é cômica, tá bom? A ideia aqui não tem essa tirinha não tem um valor pedagógico sanitário, no sentido de incentivar certas atitudes relacionadas a um período de pandemia. A ideia é fazer refletir. Ela é uma personagem que já não se agrada muito de receber visita, então, não tomando vacina e não podendo receber visitas, para ela seria o combo perfeito. Tanto é que o olhar dela no quadrinho 3 é um olhar de quem diz para a gente mais ou menos o seguinte: opa, perfeito, eu já não gosto de receber. Não tomando vacina, não posso unir o útil ao agradável. Então perceba, conhecer o contexto pandêmico, conhecer certas características da personagem, tudo isso faz com que essa bagagem de mundo, esse conhecimento específico, tudo isso faz com que a gente compreenda um pouco mais desse contexto. Então, os níveis de interpretação, eles vão se aprofundando, se tornando ainda mais excelentes e precisos à medida em que a gente tem mais informações para dar, tá bom? Então vamos lá. A partir de agora, eu vou informar para vocês, eu vou trazer instrumentos de interpretação que são mecanismos discursivos. A gente ainda está analisando tirinhas, tá bom? Aqui a gente tem uma tirinha clássica, né, da Mafalda. Mafalda, personagem criada pelo argentino Quino, não é isso? E aqui, ó, deixa eu só numerar novamente, tá? Essa tirinha possui 4 quadrinhos para que a gente possa identificar melhor, tá bom? E aqui, ó, informações básicas. Mafalda, ela tem um pensamento perspicaz, ela tem um olhar crítico muito interessante e muito preciso em relação à sociedade, à vida em sociedade, sobretudo, tá bom? E aqui nós temos, ó, no quadrinho 1, Mafalda, ela caminha em uma direção que vai fazer com que ela passe em frente à TV. No quadrinho 2, ela já está em frente à TV e aqui ela pensa, ó, nós temos um balãozinho de pensamento e não de fala, não é isso? Meu Deus, que droga de programa! E aqui a gente já tem um certo estranhamento, por quê? A TV está desligada. Mas conhecendo Mafalda, a gente já imagina, bom, ela tem um posicionamento muito claro, uma crítica muito clara a programas de TV, ao que passa na TV. Embora a TV esteja ligada, independente do que esteja passando, a crítica dela, pelo menos o pensamento aqui, já acontece, não é? O que confirma que a TV está desligada, porque a gente pode ainda ter alguma dúvida, é o quadrinho 3, porque a TV, a tomada está fora, está desplugada, não é isso? E aí no quarto quadrinho, ela vem de maneira interessante, e por que não um pouco irônica também, não é isso? Desculpe-me, é a força do hábito. Ela, aqui não mais pensando, aqui já é o balão de fala propriamente, tá bom? O que acontece é o seguinte, esse pensamento no quadrinho 2 de Mafalda é um pensamento que traz em si um pressuposto, uma ideia antecedente. Se a gente vai falar sobre TV, mesmo que não esteja aparecendo nada no aparelho, eu já tenho um posicionamento, eu já tenho uma crítica. Esse pensamento ele é anterior, esse pensamento ele é pressuposto.
pressuposto. Independente da TV estar passando algo ou não, o pensamento dela é: se é TV, é uma programação que manipula, que não educa, que não traz nada de positivo. Ficou claro? Então, entender que certos discursos possuem ideias pressupostas é um requisito, é uma ferramenta muito importante para que você possa interpretar textos em níveis mais profundos, tá bom? Então, o primeiro instrumento discursivo é o pressuposto, tá bom? Nós temos uma ideia anterior, uma ideia pré-concebida a respeito de um dado. Neste caso aqui, Mafalda tem uma crítica ácida e muito contundente ao que se passa na TV. É tão contundente e tão forte que mesmo passando em frente à TV desligada, ela diz: que droga de programa. O pressuposto é: se é TV, já é ruim, mesmo que não esteja passando nada. Essa ideia pressuposta é uma ideia anterior, que não necessariamente precisa do programa estar de fato passando, porque se é TV é ruim, no ponto de vista de Mafalda. Pressuposição, algo anterior, tá certo? Beleza? Vamos seguir. Segundo instrumento, o implícito. A informação implícita, o dado implícito. Alguns usam a expressão subentendido, você pode utilizá-la também, mas eu prefiro o termo mais técnico, mais preciso, que é o implícito. A expressão é essa mesma, tá? O implícito, tá bom? Observe. Aqui nós temos apenas um quadrinho, tá certo? Do Frank e Ernest. E aqui veja, nós temos uma imagem hospitalar, num contexto hospitalar, uma personagem acamada, a gente subentende que é o paciente, e uma profissional de saúde com um papel na mão. E aí a gente tem aqui uma informação que parte desta profissional de saúde. Observe. Seu plano de saúde enviou um cartão dizendo: desejamos pronta recuperação. Este é o último aviso. O que importa nesse discurso aqui, gente, é sobretudo o conteúdo do cartão, que é o que estou destacando aqui para vocês, certo? O conteúdo do cartão é do plano direcionado ao paciente, não é? E foi produzido pelo plano de saúde dele. Desejamos pronta recuperação. Este é o último aviso. O desejar pronta recuperação, ele pode até ter um valor semântico positivo. Ok, desejo melhoras. Agora, a grande sacada é o último período. Este é o último aviso. Veja, para que a gente compreenda adequadamente toda a mensagem dessa linguagem verbal e não verbal, é preciso que a gente tenha subentendida a ideia de que há uma relação muito conflituosa entre plano de saúde e cliente, plano de saúde e usuário, sobretudo em relação a certos tratamentos mais caros, não é, que exigem equipamentos mais avançados ou que são mais custosos. Há sempre processos judiciais para conseguir certos procedimentos. A gente sabe que a relação entre usuário e plano de saúde é uma relação de muito litígio, de muito problema, por vezes, não raro, até judiciais, não é isso? Note, a expressão "este é o último aviso" é uma expressão que só faz sentido se a gente sabe. Plano de saúde em geral faz de tudo para reduzir custos. No sentido de, olha, ou você melhora, ou a gente vai cortar o seu acesso a esse espaço de saúde. É o último aviso no sentido de, a gente quer que você melhore, não necessariamente porque estamos preocupados com você. A gente deseja pronta recuperação porque a gente não vai mais custear todo esse processo hospitalar. Conhecer esse contexto conflituoso, essa informação está implícita, tá? Esse contexto conflituoso entre plano de saúde e usuários de planos de saúde, essa informação não está explícita, não está escrita nessa imagem. Mas a gente, com o conhecimento de mundo que tem, consegue usá-la para compreender a mensagem de maneira completa. Mais uma vez, no nível de interpretação mais alto, tá bom? Seguindo.
Ferramenta, instrumento de compreensão 3, inferência, tá bom? Muitos usam inferência como conclusão. Você pode também utilizar essa referência, tá bom? Inferir é concluir a partir de um dado, concluir a partir de um raciocínio. Vamos lá, observe, tá? Tirinha de A Legião. Temos aqui 3 quadrinhos, tá bom? Aí vamos lá. Eu vou ler e depois a gente vai avaliar e concluir, tá certo? Temos aqui 2 personagens, um a gente observa de maneira um pouco mais completa e o outro só a partir dos olhos. Ele está em um local que a gente não sabe exatamente o que é, pode ser uma caverna, mas é um espaço escuro, tá bom? Então, um dos personagens diz: morar com milhares de morcegos mudou o seu estilo de vida, sábio. Questiona, não é? E aí, no segundo quadrinho, agora a gente sabe que é um sábio, alguém chamado por sábio, fala. Só que ele fala, e aqui a gente tem, ó, o discurso dele de ponta cabeça, de cabeça para baixo. E a gente começa a fazer certas associações, a gente começa a concluir algumas coisas. Bom, ó, no primeiro quadrinho, um personagem faz referência ao fato de ele morar com morcegos. Morcegos, eles têm como característica essa ideia de ficar pendurados de ponta cabeça. Então, este sábio, morando com morcegos, adquiriu certas características, certos traços, que o cartunista aqui decidiu, ao invés de colocar o sábio de ponta cabeça de maneira desenhada e explícita, ele, de maneira inteligente e sagaz, colocou apenas o discurso dele de ponta cabeça, simbolizando que ele também estaria de ponta cabeça, assim como os morcegos estão literalmente de ponta cabeça nesse espaço, que vamos aqui imaginar um espaço de caverna, tá bom? Então veja, a gente pode concluir que ele absorveu características de morcegos a partir do balão do segundo quadrinho, que está de ponta cabeça. Se o texto está de ponta cabeça, a gente conclui que ele também está. E ele está pelo convívio com os morcegos. Isso é inferir. A partir deste dado, eu posso concluir, eu posso inferir que ele absorveu características do animal que ali também se encontra, tá bom? Aí ele diz só 1 minuto, e no quadrinho 3 ele questiona: por que não entendeu? Ou por que quer ouvir novamente? Aí o sábio diz: o que você estava dizendo? E aqui tem uma interpretação ainda mais aprofundada, que é a seguinte, ó. No primeiro quadrinho, quando a personagem fala com o sábio está, vamos colocar aqui entre aspas, está na posição e no pensamento característico de morcego. Ele pede 1 minuto e volta para o pensamento e a posição de humano. Tanto é que aqui a fala não está mais de ponta cabeça. Para compreender adequadamente e responder de maneira adequada também ao questionamento. Percebe? Então, inferência é a conclusão que a gente tira a partir de dados do texto. A gente não pode inferir a partir do que é conveniente a nós. É a partir de informações presentes no texto para que a compreensão seja precisa, específica, tá bom? E aqui nós temos, para a aula de hoje, a última ferramenta, e essa ferramenta é a que tem, nos últimos anos, mais, de alguma forma, mais questões para a prova de linguagens e para a prova de ciências humanas, tá? A intertextualidade é uma ferramenta discursiva muito utilizada em 3 exames vestibulares: o Enem, a prova responsável pelo acesso à USP, não é? A FUVEST, e a prova da Unicamp. São as 3 provas até o momento, tá? Mais contextualizadas, que usam bastante esse mecanismo, tá? Intertextualidade, gente, é a capacidade que o escritor, o desenhista ou o leitor tem de entender que há relação mútua, dialógica entre textos. É literalmente um texto lembrando outro ou outros. Intertextualidade é quando eu vejo uma imagem e lembro de outra coisa que já existiu anteriormente. É quando eu leio um poema e sei que de alguma forma esse poema faz referência a um outro texto anterior a ele. Então, essa relação, esta conexão
entre textos, entre imagens de épocas distintas, a gente chama de intertextualidade. É a referência a algo anterior. Então vamos lá. Essa imagem aqui é da Laerte, não é? Piratas do Tietê. E aqui a gente tem claramente, já de cara, numa interpretação mais simples, não é? A gente tem aqui uma imagem clássica de filmes policiais, de séries televisivas relacionadas ao ambiente policial também, que é o momento de identificação de um suspeito, não é? Eles ficam, os suspeitos, de pé em uma parede, não é isso? Em geral, numa sala espelhada, em um outro espaço fica, em geral, a vítima ou alguém que observou um ato criminoso para tentar identificar suspeitos. Então a gente já tem aqui uma intertextualidade. Esta imagem faz referência clássica, inclusive, a programas policiais, filmes policiais. Isso já é uma intertextualidade. Essa imagem lembrou outra circunstância. Beleza? E aqui a gente tem figuras que, se você é bom em ciências humanas, já deve ter identificado algumas figuras como intelectuais importantes para o mundo ocidental. Mas vamos à leitura, tá? Nós temos aqui um balão que se perde na margem direita porque possivelmente é o discurso de alguém que está tentando identificar o suspeito. E aí vamos lá. Já não sei dizer quem foi. Aliás, já nem sei quem sou, de onde vim ou para onde vou. Assim, a Laerte, ela é sensacional. Assim, é uma das tirinhas mais inteligentes que eu já vi, com toda certeza. E olhe que nessa vida profissional, há muitos anos, já vi, já li e analisei inúmeras, tá certo? Mas essa, eu tenho um carinho especial por essa imagem. Veja só. A ideia de quem tenta identificar um suspeito é ter certeza, ou pelo menos algo próximo disso, para não cometer nenhum equívoco, certo? A responsabilidade na identificação de suspeito, ela é enorme. E aí a gente se depara com alguém que tenta identificar, mas não sabe dizer quem foi, acaba até afirmando que não sabe nem mais quem é, de onde veio, para onde vai, que são questionamentos que nós consideramos nas humanidades questionamentos filosóficos, não é isso? E aí a gente compreende esse discurso compreendendo quem são estas personagens, esses possíveis suspeitos, não é isso? Nós temos aqui, ó, o suspeito número 1, René Descartes. O suspeito número 2, Sócrates. 3, Karl Marx. 4, Nietzsche. E 5, Jean-Paul Sartre. O que acontece são intelectuais, pensadores que, por terem prestígio no pensamento intelectual ocidental, justificam o fato da pessoa que tenta identificar nem mais se reconhecer, como se ela absorvesse os questionamentos filosóficos ou sociológicos dessas personagens, tá? O René Descartes, número 1, com o seu racionalismo e a dúvida metódica, não é isso? Sócrates, com a sua indagação constante e a frase atribuída a ele, o só sei que nada sei. O Marx, com esse conhecimento histórico e constante da luta de classes. O Nietzsche, com essa tentativa de, eu vou colocar entre aspas aqui, tá bom? De se libertar, de viver sem amarras dogmáticas. E o Jean-Paul Sartre, com esse contexto de liberdade, com esta tentativa de encontrar esta possível saída de liberdade. Então, é como se a pessoa que tenta identificar o suspeito, é como se ela tivesse absorvido esses questionamentos e agora ela não sabe nem quem é, nem de onde veio, nem para onde vai. Note, temos aqui um traço levemente cômico, mas bastante reflexivo, porque temos esse contexto de suspeitos no sentido de serem sociólogos ou filósofos que questionam a essência, a existência, que questionam o pensamento dogmático, que nos fazem refletir como essência de pensamento intelectual. Tá bom? Então vejam, todos esses instrumentos são os instrumentos básicos, são as primeiras peças que eu te dou.
para que a gente possa interpretar de maneira aprofundada tudo que vier pela frente. E aqui eu não falo só da prova de linguagens não, tá? Eu falo das 4 áreas do conhecimento. Não se esqueçam, o nosso curso ele vai, na parte de interpretação, tocar nas 4 áreas de conhecimento, tá? Linguagens, matemática, ciências humanas e ciências da natureza, tá certo? E aqui vamos lá. Vamos fechar com chave de ouro essa aula inicial de interpretação, respondendo a 2 questões Enem, questões que trazem, que exigem o conhecimento, as ferramentas, os instrumentos que a gente acabou de ver, tá bom? Olha só, para ficar bem claro, para que você identifique de maneira bem precisa, eu separei em slides, tá? Quando a imagem exigir um tamanho um pouco maior, tá? Então temos aqui ó, o texto base, tá certo? E aqui nós temos o enunciado e as alternativas, tá certo? Então vamos lá. Vamos começar com o que se chama, não é? Enunciado, comando, e aqui ó, nesse cartaz, e aqui já liga uma seta, não é isso? Cartaz, gênero textual, é cartaz publicitário, tenta nos vender algo, tenta nos fazer refletir sobre algo, tá bom? Nesse cartaz, o uso da imagem do calçado aliada ao texto verbal tem o objetivo de, a imagem do calçado, linguagem não verbal, aliada ao texto verbal. Quando a gente tem a união de texto não verbal e texto verbal, a gente diz, né, que na análise linguística contemporânea que a gente tem um texto multimodal, tá? Antigamente era linguagem mista ou texto misto. Hoje a expressão é multimodal, de várias características, com vários traços, tá bom? No caso aqui, a imagem e o texto. É um texto multimodal. Esse texto multimodal tem o objetivo de... Então, a imagem do calçado mais as palavras tem que objetivo? Aí a gente volta. Nós temos calçados, aí vamos analisar de maneira profunda, tá bom? Lembra, pressuposto e principalmente implícito, tá bom? Aqui a gente tem ó, um espaço de, aparentemente, tá? Terra, talvez elameado, ou um espaço calçado, mas já um pouco destruído pelo tempo, possivelmente terra porque o tênis e calçado ele está sujo, não é o direito, né? Tem ali um pouco de o que imagino ser um pouco de lama nele, não é isso? Então veja, nós temos aqui um calçado que não está novo, está sujo num espaço em que a gente lembra algum distanciamento do conforto, tá bom? Temos aqui a imagem não verbal. Agora vamos para o texto, o que se chama de linguagem verbal. Vamos calçar os sapatos dos refugiados e dar o primeiro passo para entender sua situação. Então, esse cartaz publicitário aqui, ele tem a intenção de nos fazer refletir a respeito de uma ideia. E essa ideia tem relação com o contexto de, vamos lá, eu tenho refugiados, os refugiados foram associados aos sapatos, esse sapato de alguma forma está sujo, no ambiente quase que insalubre, a gente pode contextualizar dessa forma, tá bom? Então veja, a gente tem nesse contexto aqui toda a ideia de, muito bem, a gente tem refugiados que receberam sapatos que de alguma forma são sujos, ou o sapato propriamente de alguma maneira simboliza a situação de exclusão de pessoas refugiadas, porque veja, o discurso de respeito às diferenças é um discurso muito bonito, é um discurso por vezes eficaz no sentido de convencer almas, mas se traduzir em ação nem sempre é um fato. A gente vê que o discurso ele nem sempre se converte em uma ação, em uma atitude de ajuda humanitária propriamente, não é? Há uma frase que a gente escuta muito que é sempre a seguinte, não é?
A gente, em geral, se comove muito com pessoas que sofrem do outro lado do mundo, mas a gente nem sempre se comove com as pessoas que estão sofrendo do nosso lado. Por quê? E aqui vem uma reflexão muito importante. Porque se comover com a pessoa que está do lado exige ainda mais a nossa ação prática no sentido de ajudar. Se comover com alguém que está do outro lado do mundo, por vezes pode ser até conveniente, por vezes é socialmente até bonitinho. Eu estou me comovendo com pessoas que estão sofrendo naquele espaço em conflito, mas eu não estou fazendo nada, não está me atingindo, não estou vendo todos os dias. Agora, por que a gente não se comove e age para mudar com pessoas que estão sofrendo próximas a gente, que estão ao nosso lado? Então, o cartaz ele tenta fazer refletir esse contexto, o contexto de ação propriamente, tá bom? Então vamos lá. A relação entre o calçado e as palavras, tá bom? Alternativa A. Tem o objetivo de criticar as difíceis condições de vida dos refugiados. A ideia não é criticar as difíceis condições de vida, isso está claro. A ideia é fazer refletir sobre algo relacionado à ajuda humanitária, tá bom? B. Revelar a longa trajetória percorrida pelos refugiados. O fato de serem calçados não significa necessariamente que ele está revelando uma longa trajetória. Pode ser um objeto que gere algum conforto mínimo, tá certo? C. Incentivar a campanha de doação para refugiados. Bom, isso aqui não é uma mentira, não é uma incoerência. Mas note, ela não é o gabarito, porque não é a intenção da campanha publicitária. Então veja que a alternativa C não é um erro, mas não é o gabarito. Veja, a campanha não é propriamente de doação, é de reflexão para ajuda humanitária. Percebe? A alternativa C não está errada, mas não é o gabarito. Alternativa D. Denunciar a situação de carência vivida pelos refugiados. Mais uma alternativa que faz sentido. Há uma relação de carência simbolizada pelo calçado. Ok. Mas a ideia do cartaz ainda é a reflexão de aderir a essa questão humanitária. Tá certo? A alternativa é simbolizar a necessidade de adesão à causa dos refugiados. Essa é a função primordial desse cartaz, é entender a necessidade humanitária e aderir a essa causa. Aderir num contexto mais completo e não de uma doação pontual propriamente, tá bom? Então, questão 1, a alternativa gabarito é, tá bom? Questão 2, questão clássica de intertextualidade, tá bom? Coloquei no primeiro slide a imagem, o texto base, tá? Que é essa imagem aqui, do iate. E coloquei também o quadro Guernica para a gente fazer a referência de intertextualidade, tá? Essa referência intertextual, já a gente conversa sobre ela. Deixa eu só voltar aqui para a gente primeiro ver a questão do enunciado, do comando. Vê bem. Na criação do texto, o chargista Iott usa criativamente um intertexto. O cartoon de Iott faz referência ao quadro Guernica de Picasso, beleza? Os traços reconstroem uma cena de Guernica. É o quadro, tá? Painel de Pablo Picasso, que retrata os horrores e a destruição provocados pelo bombardeio a uma pequena cidade da Espanha. Na charge, publicada no período de carnaval, recebe destaque a figura do carro, elemento introduzido por Iott no intertexto. Além dessa figura, a linguagem verbal contribui para estabelecer um diálogo entre a obra de Picasso e a charge. Ao explorar, aí vamos lá, a relação vai ser entre a linguagem verbal, deve ter algum balão, e a referência com a obra de Picasso, tá bom? Vamos lá. Claramente há uma relação intertextual entre o quadro de Pablo Picasso e a charge de Iott. Deixa eu só contextualizar para vocês, para que o nível de interpretação seja o mais aprofundado possível, tá? A questão de intertextualidade. O mural, tá? Guernica,
Esse mural foi pintado por Pablo Picasso, tá? Para simbolizar o bombardeio à cidade basca, não é? A destruição de grande parte da cultura basca, a época do ditador Franco na Espanha. Esse bombardeio à cidade espanhola, ele foi produzido e perpetrado pela esquadra alemã nazista, tá bom? Que era aliada de Franco. Então, Picasso pinta esse mural para simbolizar os horrores de um bombardeio aéreo nazista na cidade basca, tá bom? Note, a gente na aula de História da Arte vai analisar com mais detalhe todas essas figuras, tá? Mas aqui já é importante que você observe que, como traços cubistas, nós temos aqui imagens que lembram horror e sofrimento, que vão simbolizar, por sua vez, os horrores de um ataque, de um bombardeio, tá bem? E aqui a gente tem uma charge que vai lembrar o quadro, claramente lembra, nós temos figuras muito parecidas, não é isso? Lembra o quadro Guernica, numa relação de intertextualidade. Só que o Guernica é um contexto de guerra civil, Espanha, e a charge de Haute é um contexto mais contemporâneo relacionado ao trânsito, porque a gente tem aqui a figura central de um automóvel, tá certo? E aí, em dado momento, um balão diz: o trânsito no feriadão é sempre um quadro dramático. Trânsito é a relação contemporânea do desenho, não tem a ver com guerra, não é isso? E quadro dramático é a expressão que nos faz confirmar a relação intertextual. Temos um quadro dramático aqui e temos um quadro dramático aqui, claro, com contextos completamente distintos, mas temos quadros dramáticos. Aqui se tornou um mural e aqui se tornou uma charge, tá bom? Então volta. Último período do enunciado, tá? Além dessa figura, a linguagem verbal contribui para estabelecer um diálogo entre a obra de Picasso e a charge, ao explorar. Letra A. Uma referência ao contexto trânsito no feriadão, esclarecendo-se o referente tanto do texto de Haute quanto da obra de Picasso. Veja, eu gosto muito dessa questão porque as alternativas exigem do candidato. Por isso que a gente vai trabalhar sempre em alto nível, tá bom? Veja, a questão é um diálogo entre textos, entre imagens, tá bom? No quadro Guernica, a gente não tem referência propriamente a trânsito, a carros, o que faz com que a gente já elimine esse contexto, esse diálogo, tá bom? B. Uma referência ao tempo presente com o emprego da forma verbal é, verbo ser flexionado, evidenciando-se a atualidade do tema abordado tanto pelo pintor espanhol quanto pelo chargista. Ó, o tempo presente, de alguma forma, evidencia a atualidade da charge, porque o contexto histórico do mural de Pablo Picasso é outro. Concorda comigo? Então a gente elimina a alternativa E. C. Um termo pejorativo, trânsito, reforçando-se a imagem negativa de um mundo caótico presente tanto em Guernica quanto na charge. Não é necessariamente pejorativo, é um tom crítico, tá bom? E a gente não tem essa relação dialógica, porque a ideia de trânsito ou carro não aparece em Guernica, tá bom? D. Uma referência temporal sempre, referindo-se à permanência de tragédias retratadas tanto em Guernica quanto na charge. Veja, a ideia do sempre aqui é a ideia de ter constantemente trânsito. É cartoon, mas não é o mural, tá bom? A alternativa é uma expressão polissêmica, polissemia, tá bom? Poli, muitos, sêmica, semia, sentido. Uma expressão com vários sentidos, quadro dramático. Lembra que na leitura eu destaquei essa expressão? Remetendo-se tanto à obra pictórica quanto ao contexto do trânsito brasileiro. Perfeito, gente. Há um quadro dramático nas duas imagens, claro, respeitando e ressalvando as proporções e os contextos completamente diferentes. Não é verdade, gente?
mas a expressão quadro dramático passa a ter esses sentidos. É um quadro dramático de contexto de guerra civil, Guernica, Picasso, e é um quadro dramático no contexto de trânsito caótico, para a charge mais atual, tá bom? Então, questão 2, Enem 2014, a alternativa é o gabarito, tá bom? Então percebam, essa aula inicial de interpretação de texto, essa aula inicial de análise de texto, saiu do mais básico ao mais aprofundado. Eu entreguei a vocês alguns instrumentos que vão permitir uma análise cada vez mais aprofundada. Agora, isso tem que se construir em paralelo com a sua dedicação, se mantendo atualizado, lendo e construindo essa bagagem de mundo que é crucial, tá bom? Fiquem bem e até a próxima.